Estou falando aqui agora com Carla Bertin, que primeiramente eu queria agradecer, porque vou me emocionar aqui, porque você foi uma das primeiras que eu comecei a seguir quando eu precisei saber sobre direitos. E até hoje sigo, né? Eu falo, deixa eu dar uma tietada aqui na cara. Porque a informação não chega em todo mundo, né? E a informação que chega, muitas vezes, é desesperançosa, não é desmotivadora. E você fala, não, tem que fazer, vamos seguir em frente e dar um start aí para que nós, mães, conseguimos, que a gente consiga sair do outro lado, né? Uhum. Então, muito obrigada por isso, muito obrigada por esse movimento. Obrigada, eu que agradeço o convite. A gente, quando criou o Autismo Legal, na verdade, a gente buscou compartilhar com as pessoas aquilo que a gente descobriu. Porque a gente também não encontrou nada com relação aos direitos do Gabriel. Isso. Apesar de eu ser advogada há mais de 15 anos, quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel, eu nunca tinha trabalhado com nenhuma causa de pessoa com deficiência. Eu nem sabia que a pessoa autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Sim. Eu descobri com ele, eu tive que garimpar todas essas informações. Sim. E tudo que a gente descobria sobre os direitos do Gabriel, a gente exercia. E o que é legal, o que a gente faz? A gente não conta para os outros? Isso. E aí eu comecei a contar para uma pessoa ou outra, depois eu estava... o diretor da escola me ligava, Carla, tem uma família que recebeu o diagnóstico, você pode conversar com eles. Até que um dia eu tive essa ideia e falei para o Zé, meu marido, eu falei, olha, eu tive uma ideia muito doida. Vamos fazer um site, então. Vamos colocar isso de uma forma que qualquer pessoa possa ter acesso. Nem rede social a gente tinha. A gente criou rede social por conta do Autismo Legal. E então o objetivo era exatamente esse, levar para as pessoas a informação prática, porque de teoria a gente está bem cansado. É isso. De uma forma que qualquer pessoa conseguisse exercer com todas as regras. Porque os direitos são muitos, mas cada direito é competência de um lugar. Uhum. Tem regras diferentes, tem formulários diferentes, tem prazos diferentes. Então trazer isso como um tutorial, como um passo a passo, era o nosso objetivo. Enfim, a gente conseguiu chegar em tantas casas, assim como a sua, Exatamente. Né? Isso é muito bacana. Exatamente. E chegou e a gente conseguiu algumas coisas para o Arthur a partir da sua orientação. Muito legal então, isso. E aí fizemos o seguinte, reunimos algumas mães lá do instituto, da clínica que a gente trabalha, que é o podcast. Tá. E aí eu falei, o que vocês precisam saber de direitos enquanto mães, enquanto clínica, enquanto terapeutas. Boa. Porque os terapeutas também precisam ter esse tipo de conhecimento para orientar a mãe. Perfeito, isso né? mesmo. Então, tive uma recusa da escola. O que eu faço? Ok, recusa de matrícula é ilegal, isso é discriminatório. Qual é a grande questão? Quando a gente vai buscar uma matrícula, buscar matricular nosso filho em qualquer escola, tem uma pergunta que a gente precisa fazer. Tem vaga pro 5º ano na parte da manhã? Não importa se a criança tem diagnóstico ou não. Se tem vaga, negar por conta de um diagnóstico é discriminatório. Qual seria a única possibilidade da escola negar? Se eu não tenho vaga. Ou, se eu já tenho 50% dos alunos daquela turma são alunos de inclusão, se eu extrapolo o limite de 50%, aí eu estou descaracterizando a turma de educação regular para especial. Essa seria a única possibilidade da gente negar matrícula em razão do diagnóstico. Se não, tem vaga, não pode ser negada sob qualquer tipo de argumento. Negou, pode registrar boletim de ocorrência. Isso é crime, é discriminação. E uma coisa que eu já ouvi você falando, ok, você não precisa fazer matrícula nessa escola, mas faz boletim de ocorrência por onde você deixar. Exatamente. A gente precisa entender que todas nós fazemos, todas as mães, né? Sim. Nós fazemos parte de um grupo muito grande. Dói muito a gente receber esse tipo de informação. Não, nós não temos como atender seu filho, não, nós não estamos pegando mais autista, enfim. A gente chora, a gente fica triste, a gente comenta com as pessoas que a gente ama, enfim, mas saiu de lá, faz o registro do boletim. Sabe por quê? Se seu filho foi recusado, se o Arthur foi recusado, você registrou o boletim de ocorrência, quando eu chegar ali, aquela escola talvez trate o Gabriel de uma forma diferente. Não tratou, eu registro também. Quando outra mãe chegar ali, eles já tiveram dor de cabeça por sua causa, já tiveram dor de cabeça por minha causa, eles vão começar a aprender. É isso. Sabe, Michele, ao longo desses anos todos com o Autismo Legal, eu já lutei pelos direitos. Eu queria muito que as pessoas fizessem a coisa certa pelo motivo certo. Hoje em dia,
pode fazer pelo motivo errado, nem que seja para se livrar de dor de cabeça, não ter que pagar processo, não ter que indenizar ninguém, mas faz a coisa certa. Isso. Não dá mais para a gente aceitar que as pessoas façam a coisa errada. Por isso que é tão importante a gente conhecer nossos direitos. Isso. Porque quando a gente conhece, a gente exige. Quando a gente não conhece, a gente fica na base do favor, sabe? E direito não é favor. Por isso que eu gosto muito de usar a hashtag. Direito não é favor. Por isso que a gente tem que aprender para que a gente exija. Carla, uma outra mãe sofreu, até de uma criança nossa, ela recebeu uma mensagem de uma mãe falando que o filho dela estava sofrendo maus tratos na escola. Tá. O que é considerado... Primeiro, o que ela pode fazer? E segundo, o que é considerado prova? Ok. Primeira coisa, sempre. A gente precisa conversar com a escola. Tá. Nem sempre o que chega a nós é exatamente aquilo. Nem sempre o que as pessoas veem traz todo o contexto. Então, a primeira coisa sempre, agenda um horário com a escola e conversa com eles. Olha, eu recebi esse tipo de informação. Meu filho é uma pessoa autista. Ele precisa desse tipo de atendimento diferenciado. Leva relatório dos profissionais. Mas relatório que a escola entenda. Muitas vezes a gente pega alguns relatórios, laudos, eu vejo relatório e laudo todo dia, né? Às vezes vem algumas coisas tão rebuscadas que a escola não vai entender. A gente precisa traduzir aquilo de uma forma prática e aplicável. Mas conversa com a escola, traz essas informações. Nada está acontecendo. Eu já tive... o Gabriel tem 13 anos, a gente tem 10 anos de diagnóstico dele. Eu não saberia dizer quantas reuniões eu fiz com a escola. Ele está na mesma escola desde os 3 anos de idade. A escola que o Caio estudou, a escola que eu estudei. Eu tenho um excelente relacionamento com a escola, mas eu não saberia dizer quantas reuniões eu fiz. E já teve momentos de eu falar para a escola, essa é a nossa última conversa, se isso continuar acontecendo, eu vou registrar um boletim de ocorrência, porque eu estou tentando explicar. Quer fazer? Ok. Não quer fazer? Então colhe as consequências disso. Sempre levar informação. Sempre marcar reunião. Se for preciso, leva o terapeuta até a escola para ajudar e tudo. Mas nada está acontecendo... Deixa eles resolverem isso com o Ministério Público, com o delegado de polícia, com a Defensoria Pública, porque não dá para a gente ficar implorando, entende? Exatamente. Então, leva a informação. Nada aconteceu, a gente precisa tomar providências. Porque muitas vezes é só doendo no bolso, tendo que contratar advogado, que eles vão parar com essas coisas. É triste, mas é fato. É fato. E o que eu posso fazer primeiro? Eu abro um boletim de ocorrência, eu vou ao Ministério Público, eu vou na Defensoria. O que eu faço primeiro quando eu tenho já tudo adquirido ali de informação e o que fazer com essas informações? Eu recomendo que o primeiro caminho que a gente faça é registro de boletim de ocorrência, que pode ser feito inclusive online. Depois disso a gente pode abrir uma denúncia no Ministério Público, porque o boletim de ocorrência, normalmente como acontece? A gente registra o boletim, o escrivão, o delegado, chamam o representante da escola até lá, conversam, orientam e já deixam registrado. Se acontecer isso de novo, a gente vai dar prosseguimento, então, no inquérito policial. Mas, normalmente, a primeira coisa que acontece é essa conversa, mais ou menos como a gente fez com a escola, mas agora é uma autoridade. O Ministério Público também pode receber esse tipo de denúncia, vai pedir explicação para a escola vai ter que se justificar. Percebe a importância da denúncia? Sim. Eles vão ter que se explicar para a delegacia, eles vão ter que se explicar no Ministério Público, eles vão ficar espertos e vão parar de fazer as coisas erradas. Então, eu sempre recomendo o caminho. Delegacia de polícia, Ministério Público, tudo isso é de graça. Se não resolver, aí sim a gente pode pensar num processo. Se você tem dinheiro para pagar um advogado, você pode contratar. Se você não tiver condição, você faz esse processo através da Defensoria Pública, que atende de forma gratuita as pessoas que não podem pagar. Combinado. Mas, na maioria das vezes, não precisa de processo. Com essas denúncias, já se resolve quase todas as situações. Ali, já tentam resolver. Exatamente. Vamos lá. Dependo do SUS para que o meu filho tenha terapias. Mas eu estou na fila há anos e nunca consegui. Ou quando consegui, eu consegui uma especialidade uma vez por semana. Como conseguir mais ou como tentar fazer com que seja atendido pelo SUS? Então, essa resposta é muito fácil. Apesar de ser muito triste, ela é muito fácil. Quem depende do SUS só vai ter um atendimento adequado através de processo.
Não é que o SUS seja ruim, eles fazem um bom atendimento, mas eles não conseguem atender todo mundo que precisa. Por isso essa e milhares de outras pais estão na fila há anos e vão continuar na fila. E muitas vezes eles chamam, atendem aquela pessoa durante 2 meses e dão alta. Como que alguém pode não precisar mais de terapia em 2 meses? Não é isso. Mas é que tem um monte de gente, eles vão fazer a fila andar. A pessoa autista dificilmente sai da terapia. Então, essa fila não anda. Quando a gente depende do SUS e não tem o atendimento e nem precisa aguardar anos, 3, 4 meses, não está sendo atendido, o importante é provar que você solicitou o atendimento. Procura a Defensoria Pública e você pode conseguir, isso é legal para terapeutas e para as pessoas entenderem. Se o SUS não consegue te atender de forma adequada, você pode conseguir o atendimento correto, adequado, conforme a prescrição médica, através de um processo judicial. E seu filho pode ter atendimento naquela clínica boa, que trabalha direitinho, pago pelo Sistema Único de Saúde. Legal. Isso é muito comum. Tem muita gente que está sendo atendido muito bem com profissionais qualificados através de processo. De forma administrativa, a gente não consegue. Planos de saúde pode determinar o local de atendimento do tratamento? Depende. Quando a gente tem um plano de saúde de rede credenciada, a princípio você tem o direito a ser atendido dentro da rede. Esse é o tipo de contrato que você fez. A questão é que você tem o direito de ser atendido conforme a prescrição médica. E se na rede credenciada não tem ninguém que te atenda de acordo com o que está no laudo, ou se mandam para um lugar muito distante, neste caso, você tem direito ao reembolso integral, aquele mesmo que eu falei do SUS. Ótimo. Desde que seja comprovado que na rede credenciada não tem profissionais qualificados ou que eles não conseguem te atender na intensidade terapêutica que foi prescrita, ou que eles estão te mandando para um profissional muito longe, ou ainda, se você está na fila de espera para terapeutas mais de 10 dias, ou para profissionais, por exemplo, um neuropediatra, um psiquiatra, mais de 14 dias, você pode ter direito ao reembolso integral. Ótima dica. Exato, porque se a gente for olhar friamente, eu diria que mais de 80%, 90% das pessoas que estão sendo atendidas na rede credenciada, de fato, poderiam ter direito ao reembolso integral em uma clínica particular. O médico coloca que seu filho precisa de 20 horas. A rede credenciada te dá 4, 5 horas. Por quê? Porque é uma matemática. Em vez de eu atender um Joãozinho 20 horas por semana, eu posso atender 5 Joãozinhos 4 horas por semana. Eu posso atender 20 Joãozinhos 1 hora por semana. E muitas vezes a gente recebe esse tipo de devolutiva do plano. Olha, eu só consigo te dar 5 horas. Você fala, bom, não é aquilo que foi prescrito, mas é melhor do que nada, porque tem a fulana que está esperando, até agora não recebeu nada. E a gente aceita menos. A questão é a seguinte: seu filho precisa de 20 e você está recebendo 5, o desenvolvimento dele, que poderia ser compatível aos 20, vai ser compatível aos 5. A gente não precisa aceitar alguma coisa diferente do que foi prescrito. Óbvio, né? Desde que o que foi prescrito esteja de acordo com evidências científicas, tenha eficácia, comprovação e tudo mais, é aquilo que aquele paciente tem direito. Ainda que seja através de um reembolso integral com um processo. Mas a gente tem que parar de receber migalhas de direito, sabe? É isso. E a partir de que momento a gente pode entrar com uma liminar judicial? Qualquer momento. O que é uma liminar? A liminar é uma decisão antecipada do juiz. Então, tem o processo que corre quando a gente traz uma série de dados e informações que são essenciais. O juiz pode olhar aquilo e falar, nossa, parece que é verdade e não dá para eu esperar para decidir isso mais para frente. Nesses casos, ele dá uma liminar. Ele decide antes de chamar o plano de saúde. Entendi. Aí ele vê que a história que você está contando parece que é verdade e que não tem como esperar para decidir, ele fala, plano de saúde, atende essa criança. Enquanto isso, a gente vai discutir. Entendi. Ok? Isso é uma liminar, é uma decisão antecipada do juiz. E você pode pedir a todo momento. Com relação às terapias, intensidade adequada. Com relação, por exemplo, à especialidade, subespecialidade do profissional. Vou te dar um exemplo. O médico colocou ali que aquela criança precisa de terapia ocupacional com integração sensorial. Aí o plano tem terapeuta ocupacional, mas que não tem integração sensorial. Isso significa que o profissional que ele está oferecendo não atende de forma adequada, porque aquela criança precisa da integração sensorial.
Percebe que todos esses detalhes são direitos que aquele paciente tem. E que se o plano não está atendendo, através de um processo você pode conseguir. E vou contar mais uma coisa. Sabe aquela carência que a gente tem quando contrata um plano de saúde novo? Sim. Carência de até 180 dias é uma carência legal, ok? Não tem nada de errado. Muitos planos colocam o autismo como uma doença pré-existente, com aquela carência estendida de 24 meses. Isso é ilegal e essa carência estendida pode ser resolvida pela ANS mesmo. Tá. Mas a carência de 180 dias, se levada em juízo com um bom laudo, pode ser quebrada. Por quê? Porque a terapia pode ser considerada como urgência e urgência e emergência não tem carência. Isso pode ser resolvido de forma judicial. Administrativamente não tem como, vai ter que esperar aqueles 6 meses. Tá. Mas dependendo do caso, dependendo da complexidade, da intensidade, a gente pode levar isso em juízo e aquela carência ser quebrada, porque a terapia pode ser considerado como urgente. Olha, isso é muito importante, porque nem eu sabia disso. Isso é muito bacana. E vamos pensar pela parte lógica, ok? Aquela pessoa recebeu o diagnóstico, ela precisa daquela intensidade toda terapêutica. Se ela não recebe aquela intensidade, o que acontece com aquele paciente? Ele não tem perdas, né? Daqui a pouco vocês vão conversar com uma médica que vai trazer tudo isso. Aquele paciente tem perdas. Ele pode perder a habilidade que ele já adquiriu. Ele pode, de um nível 1 de suporte, passar para um nível 2 de suporte. Sim. Isso significa que o tratamento dele é urgente, é emergência. Em juízo a gente consegue quebrar isso. Legal. É bem legal saber disso. Vou atrás disso. Boa dica, hein? Boa dica. E o plano de saúde pode limitar a quantidade de sessões, que é mais ou menos isso que você acabou de falar. Tem 20 e ele me dá 4. Então, não pode, mas acontece muito. E, para piorar, a gente de uns tempos para cá tem muito a tal da junta médica. Eles pegam alguns médicos que são referenciados por eles, eles olham o laudo do seu filho e falam, não, Arthur, 20 horas de terapia? Não, o Arthur precisa, na verdade, só 5. Tem aqui, eu tenho integração sensorial 5 horas por semana. Não, uma sessão tá bom já para Arthur. E fono, não precisa de tudo isso, não. Só umas 2 sessões tá bom. Eles fazem um parecer ali, tirando as terapias de uma pessoa que eles nunca conheceram, que eles não acompanham. Isso é legal. A gente tem a prerrogativa médica, que está lá no Conselho de Ética Médica e tudo, que o médico é o profissional que pode prescrever o que for necessário para o paciente que ele acompanha. Mas aquele médico prescreveu 80 horas por semana. Ok, denuncia ele. Ele vai responder judicialmente, legalmente, sobre o que ele prescreveu de forma errada. Mas a prescrição foi correta, as técnicas terapêuticas são adequadas, junta médica nenhuma pode tirar isso. Muitas vezes isso a gente resolve só em juízo. Mas é legal. Carla, sensacional. Já falei pra ela, gente, vou levar a Brasília para fazer um podcast mais longo. Perfeito. Porque são muitas dicas, é muita informação. Já caiu várias fichas aqui também, os meninos falaram. E assim, gente, só para finalizar bem rapidinho, Carla, que orgulho, né? Eu tava ali no bastidor, o coração quentinho, né? Que orgulho dos meninos, mas não foi fácil. Não foi fácil e não foi rápido. Por isso que a gente gosta tanto de contar sobre a nossa trajetória. Isso. Do ponto A ao ponto B, existem milhares de outras etapas. Milhares. Vale a pena cada minuto que você investe no desenvolvimento, mas não acontece de uma hora para outra. É um processo, é uma conquista que todos nós temos que nos envolver. Os médicos têm o papel deles que é essencial, os terapeutas, o que seria da nossa vida sem os terapeutas, mas não dá para deixar o desenvolvimento dos nossos filhos só na mão de médico e terapeuta. Nós, pais, temos que nos envolver. E você pode conversar com qualquer profissional. Crianças que têm um grande desenvolvimento tiveram famílias que se envolveram diretamente. A gente precisa parar de competir e ficar colocando culpa um no outro. Quando a gente se une, família, terapeutas, escolas, profissionais da área médica, a gente tem um desenvolvimento muito maior. A gente tem que trabalhar em equipe. A gente tem que parar de culpar um ao outro e trabalhar junto. Quando a gente trabalha junto, quem ganha? O Arthur, o Gabriel, o Caio, o Joãozinho, Exatamente. a Aninha, as crianças, os adultos que estão recebendo diagnóstico tardio. Quando a gente se une, a gente tem um maior desenvolvimento, é maior autonomia, maior independência, é maior dignidade.
Sensacional, Carla. Carla, muito obrigada. Zerando minha vida aqui, né, gente? Conversando com Carla, trazendo informação para vocês. Algumas perguntas aqui nós vamos responder depois, porque Carla, né? Então, continuem com a gente que vai ter mais convidados, mais informação chegando aí para vocês. É isso aí. Quem quiser saber mais sobre direitos, vai lá no nosso site, autismolegal.com.br, vai nas nossas redes sociais, baixa o e-book que já foi baixado por mais de 200 mil pessoas, é totalmente gratuito. Usem as informações, compartilhem com outras pessoas, porque pode impactar a vida de outros, né? Exatamente. Ai, muito obrigada. Obrigada, de novo. O site autismolegal.com.br, todas as redes sociais, YouTube, onde vocês colocarem, dá um Google, Autismo Legal, que vocês encontram a gente.